antes da pandemia, a gente tinha 18, 19 milhões de pessoas com excesso de ansiedade no Brasil. Tá? E de depressão a gente tinha por volta de 12 milhões. Isso deve ter aumentado muito, só que ninguém parou ainda para pesquisar isso, que não deu tempo. Agora, essa tal casca, eu não chamo nem de casca, eu chamo de seletividade. Hoje, eu fico olhando essa gente e falo assim, tudo na internet, vamos ter que proibir fake news. Gente, então tem que acabar com rede social. Porque se tem ali, se tem 2% de pessoas ali que estão falando algum tipo de conteúdo ou falando algum tipo de verdade, então destrói, porque assim, é absurdo. Eu tô falando isso, que eu vejo gente que tá lá na internet vendendo uma felicidade, vendendo uma questão assim, que de repente me procura pra tratar, tá destruído. Eu falo, o que é isso? Então assim, não tô falando de achismo, eu tô falando de constatação. Você é profissional. A gente vive uma sociedade do espetáculo, gente. O que aconteceu? Nós chegamos num ponto que aquele 15 segundos de fama que foi descrito, exatamente, o pessoal descobriu que dá até para ter mais. Mas aí o que faz? Essa fama vem em cima de um padrão de ostentação. Hoje, fama é ostentação. O cara põe lá uma Lamborghini, aí vai vender um sorteio. As pessoas também, é um movimento de massa. Eu nunca vi as pessoas tão desinformadas. Porque ter conhecimento, gente, dá trabalho. Sim. Por exemplo, por que as pessoas, como você estava falando, as pessoas esquecem? Eu acho que as pessoas nem esquecem, uma parcela esquece. Porque as pessoas se informam simplesmente pelos noticiários. De mídia, é isso que as pessoas fazem. Sentam na frente de uma televisão, olham o noticiário e acreditam naquilo. Infelizmente, existem empresas e de gente conhecida, e de gente bem conhecida de nós, que são eminências pardas do poder, da internet, que ou te cancela ou te bota pra cima a hora que quiser, querido. Você já viu que tem gente assim, 255 mil seguidores, aí tem uma postagem, tem 2 comentários. Sim. Como é que isso é possível? Comprou seguidor. Como é que é possível? Eu não entendo. Eu trabalho exaustivamente, minha rede social é só para divulgar conhecimento. Se as pessoas vão pensar que está lá a minha vida pessoal, não está. E eu acho que é o mínimo uma profissional, ou qualquer profissional diferente de você que fala de política, você tem que ir lá falar. Eu vou falar do meu conhecimento e vou falar que as pessoas têm que ter conhecimento. Até porque, gente, entender funcionamento do humano é entender tudo. A gente está vivendo num mundo que caminha muito rapidamente para a gente ser controlado por inteligência artificial, não é isso? A própria rede social é inteligência artificial. Mas eu quero uma pergunta. Quem controla a inteligência artificial? São homens. Somos nós. Tristeza, todos nós sentimos. Sim. Que bom. Porque a gente tem que ter o contraponto. Sim. Né? Eu não valorizaria nenhuma alegria se eu vivesse não idiota, alegre o tempo todo. Tem gente na rede social que vive numa euforia constante. Não existe isso. Eu tô com 56 anos. Eu peguei uma fase que meu pai e minha mãe, professores, chegavam pra mim e falaram, olha, a gente vai te dar estudo. O resto é contigo. E foi mesmo. E que bom. O que eu vejo hoje é que a nossa geração começou tipo assim, quero dar tudo pro meu filho que eu não tive. Isso é surreal. Você dá tudo pra uma pessoa que ele tem que conquistar. A gente tem que conquistar as coisas. Você dar tudo só faz pessoas ficarem assustadas, amedrontadas. Sem saber lidar com a frustração. Sem saber lidar com a frustração. Outra coisa, você abre... Então, mas isso é culpa nossa? Isso foi um pensamento. Eu vejo muito isso. Não, doutora, porque eu quis dar tudo que eu não tive. Não existe. Um ser humano pode ter tudo, gente. Aí fala... Vocês não têm noção do que eu recebo hoje. Uma garotada ali entre 28 e 34 anos que não foi a vida, que não conseguiu chegar pra mim e falar que, Bia, eu queria que você pedisse pro meu pai pra ver antecipação de herança. Eu falei, antecipação de herança? Herança é uma coisa que você tem depois da morte dos seus pais. Cara, eles vivem esperando uma herança que vai chegar. Agora, você vê, meu maior desafio hoje não é quando chega um adulto jovem, um adolescente deprimido, tirar ele da depressão. Quando chega com pânico, tirar do pânico. Isso é fácil, é mole. Quando eu tirei a crise de pânico, tirei da depressão, eu falo assim, e aí, cara, pra que você nasceu? Você tá aqui nesse universo pra fazer o quê? Qual é a sua? Porque assim, olha só, o sol tem que aquecer a gente, o rio tem que dar no mar, a macieira tem que gerar maçã. Você acha que você tá na natureza e pra nada. Você veio aqui a passeio. Sem função. Não tô entendendo, Bia, não tô entendendo.
Cara, nós somos parte da natureza. Sim. Como qualquer coisa que está na natureza. A natureza odeia quem não cumpre sua função. Se o sol amanhece, não estou afim de aquecer, não estou afim de trabalhar hoje, acaba a vida. Presta atenção, quem é você? Qual é o seu talento? Se você não se prepuser a ser uma pessoa que você foi preparado para ser, você não vai dar em nada, vai vir um vazio impossível. Então, mas isso... Outra coisa, né? O ser humano lida muito quando você abre muito leque, você acaba não focando em nada. Então, o excesso de opção também é ruim. Agora, é diferente se a gente chega assim, cara, o teu talento é esse aqui, vai por aqui, errando ou acertando, vai dar certo. Agora, o que acontece é que ainda tem pai e mãe, vai por aqui, deixa o cara errar. Deixa ele se jogar. Super proteger. O pior é não ir à luta. O pior, que uma águia pega o seu filhote e joga? Ele vai ter que voar, tá na hora, vai voar. Essa questão hoje, eu digo pra todo mundo, o dia que a gente acordasse pra entender que só existe uma maneira de ser feliz e ela é individual, a gente se aliena no coletivo. Perfeito. E a gente evolui no individual. E o que está acontecendo é que a gente está vivendo uma massa de alienação coletiva, seja para um lado ou seja para o outro. E essa alienação está cada vez pior. Por quê? Porque as pessoas estão discutindo, debatendo política ou cultura em rede social. Quem manda na rede social simplesmente é a inteligência artificial. Sim. E separa as pessoas por grupos. Então, por exemplo, se eu sigo você e você tem uma tendência, as bolhas, o que acontece? Você não tem mais acesso a qualquer outra pessoa que você possa olhar e falar assim, pô, esse cara tá falando uma coisa interessante. A gente está dividido por grandes computadores, guiados por gente. É isso que eu tô falando, por trás tem gente. Isso tá levando a uma polarização que não é saudável para ninguém. Porque olha só, eu sempre tive amigos de esquerda, de direita, de centro, de não sei o que lá, e a gente se reunia num barzinho, tá? E todo mundo falava, e ninguém brigava com ninguém. A polarização, o radicalismo é idiota. Gente, é idiota pra qualquer coisa. Sim. Radicalismo é idiota. Onde chegaram? Você olha a história. Olha a história da humanidade. Aonde nós chegamos com o radicalismo? A lugar nenhum. Não, só ódio. As maiores ditaduras que a gente pode ver começaram com... Qual a necessidade das pessoas querer sempre dar opinião de tudo? O ser humano sempre teve essa necessidade de ser fofoqueiro. A fofoca é uma coisa que está na história humana. Gente. Porque a informação tinha que ser passada. Gente, a escrita é uma coisa muito recente na história do homem. Como é que se passavam as histórias? De fofoca e fofoca. Se reunia, o homem primitivo se reunia em volta da fogueira para falar o que ele viu do outro lado, da outra tribo. Então, isso é uma necessidade do cérebro humano, para poder escrever a sua história, a história da humanidade. Então, acho que isso, a gente sempre tem uma tendência a ter esse lado do cérebro antigo, porque hoje a gente não precisa mais fazer fofoca, porque a gente digita, a gente publica. Então, tem uma remanescência aí de um cérebro. Nós hoje temos uma humanidade que tecnologicamente a gente evoluiu demais, mas nosso cérebro ainda é muito velho. Muito velho. Ele ainda é um cérebro que tem lá o sistema límbico voltado para a sobrevivência. Por isso que todo mundo tem um nível de ansiedade, todo mundo tem um nível de medo. Por quê? Porque o cérebro foi feito para gravar o que te botava em ameaça.